nós iremos meditar nessa noite foi o mesmo texto que a gente meditou no ano passado, na época da nossa cantata de Natal. Alguém lembra do texto? Cantata do ano passado? É por isso que a gente vai meditar nele hoje, novamente, tá bom? Brincadeira, eu sei que é impossível lembrar. Mas é um texto muito rico e ele tem muita instrução para nós. Nós iremos meditar nesse texto e ao final trazer algumas aplicações para os nossos dias. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Esse é um dos textos mais claros sobre o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, agora pedindo ao Senhor para que Ele venha nos conduzir nesse momento de meditação à Sua palavra. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, lemos a Tua palavra, sabemos, ó Deus, e cremos que a Tua palavra é inspirada pelo Teu Santo Espírito, por isso ela é útil para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor nessa noite. Em especial, queremos aprender mais sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois estamos aqui em um culto de comemoração e de celebração pelo nascimento do nosso Salvador. Pai, nós carecemos que o Senhor graciosamente nos dê o Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, abrindo os nossos olhos, preparando o nosso coração, para que entendamos a palavra do Senhor, para que nós aprendamos mais do Senhor, e crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, por graça e por misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós devemos ou não comemorar e celebrar o Natal? Eu faço essa pergunta para vocês, a título de introdução, porque tem gente que, quando chega em uma igreja ou quando olha uma igreja decorada dessa forma, costuma dizer, olha, isso não é muito bem-vindo para uma igreja, isso não pode ser utilizado. Tem algumas vertentes dentro do cristianismo que são contrárias a qualquer tipo de calendário ou comemorar, principalmente uma data como essa, como é o caso do Natal. É claro que as Escrituras, especificamente, ela não nos mostra um texto que nos exorte a comemorar ou celebrar o Natal. Os registros que nós temos da história da igreja, eles dão conta que o Natal ele só começou a ser celebrado pela cristandade em meados do século V. Então, antes disso, a gente não tinha uma comemoração, uma data específica, como o dia 25 de dezembro,
no qual os cristãos pudessem parar então e celebrar o nascimento de Jesus. Tudo indica, dentro da arqueologia e dentro dos textos bíblicos, que 25 de dezembro também não foi a data específica em que Jesus nasceu. Possivelmente foram datas mais longe, ou uma data mais longe do que essa, porque há certa variedade ou pluralidade de indicação acerca do nascimento de Jesus. Agora, eu particularmente, eu acredito que a nossa celebração e a nossa comemoração do Natal, ela depende muito do tipo de Natal que nós iremos comemorar. Que tipo de Natal que eu e vocês, como igreja, como povo de Deus, nós iremos celebrar em um dia como esse, em um culto especial como esse? Eu acredito que depende muito do significado que nós damos ao Natal, ou que nós reconhecemos da figura do Natal. Nos nossos dias, a gente sabe que o Natal ele tem uma mensagem de paz. Ele tem uma mensagem de amor, de felicidade, de esperança. Mas, infelizmente, é um Natal que é desprovido da fonte de todas essas coisas. Nós poderemos dizer que o Natal que é comemorado pela nossa sociedade, ele é um Natal despersonalizado. Ou seja, ele é sobre o nascimento de um bebê, mas as pessoas não sabem quem é o bebê, não entendem quem é o bebê, e mesmo assim essas pessoas comemoram o Natal. Eu estou fazendo agora um curso de filosofia, e eu vi um professor meu, totalmente ateu, dizendo que ele iria comemorar o Natal com a família. E eu fiquei preocupado. Eu falei, gente, que Natal que esse professor vai comemorar com a sua família, se ele não crê? E aí a gente olha por aí, outros que se dizem também ateus, e estão aí comemorando, enfeitando e dizendo que estão comemorando o Natal. E aí a gente percebe o quanto é despersonalizado o Natal que a nossa sociedade comemora. A gente sabe que o Natal ela é uma data onde gera lucro para o mercado. É uma data muito lucrativa. A gente tem presentes, reuniões familiares, festa, e por que não falar até mesmo da figura do Papai Noel, que alguns crentes às vezes levam para tirar foto com o tal do Papai Noel. Não sou contra você levar os seus filhos e tirar foto com o Papai Noel, desde que você seja o primeiro a ensinar para ele o que de fato é o tal do Papai Noel. E o que de fato é o Natal, ou o Natal que nós, então, comemoramos. Então, quando a gente fala sobre a festividade do Natal, nós estamos falando de uma festividade que é bastante lucrativa. Os pais aqui devem saber, os filhos já devem ter pedido, pai, e o meu presente de Natal? Lá em casa já pediram, pai, e o meu presente de Natal? Mas as pessoas se esquecem, meus irmãos, que o Natal não fala sobre dar presentes. Oba, pastor, agora então eu posso virar para os meus filhos e dizer, Natal, meu filho, não é sobre dar presente. Natal, meus irmãos, é sobre um recebimento de um presente. E que presente é esse? Jesus, o Filho de Deus. Então, Natal não é sobre você dar um presente, mas é você apreciar o privilégio de ter recebido um presente da parte de Deus. A nossa sociedade, então, infelizmente, celebra esse Natal sem Jesus, e esse é o maior problema quando a gente fala sobre Natal. Mas nós cristãos, queridos, podemos usar essa data para celebrarmos, para comemorarmos, rememorizarmos o Natal de uma maneira bíblica, como ele realmente significa. E o texto que nós acabamos de ler, o texto de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, ele é muito rico para nos ensinar acerca do verdadeiro significado do Natal. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, eles são responsáveis por fazer a introdução desse livro. A proposta geral de Mateus é mostrar para nós que Jesus é rei. Essa é uma proposta específica de Mateus. É claro que ele quer mostrar que Jesus não é um rei apenas para os judeus, mas ele é um rei que também é para os gentios. Ele é um rei que veio reinar para todos. Todos aqueles que ouvem a tua palavra, todos aqueles que lhe querem bem, todos aqueles que obedecem, todos aqueles que se submetem ao seu senhorio, ele veio para esses. Não está mais restrito aos judeus, mas abre-se o leque para todos. E louvado seja Deus por isso, porque senão o evangelho não teria chegado até nós, a boa nova de Jesus não teria chegado até nós, e hoje nós não teríamos Cristo como Senhor das nossas vidas. Quando a gente olha para a primeira parte do capítulo 1, a gente tem uma genealogia, onde a proposta dessa genealogia é mostrar que Jesus ele é da tribo de Judá, isso por causa de José, e da tribo de Judá ele é então o descendente de Davi.
Aquilo que vai se repetir no decorrer do Evangelho, a descrição de que ele é o filho de Davi. Logo, ele é aquele que veio para sentar no trono e sentar definitivamente no trono de Davi. Ele é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que iria sentar no trono de Davi e iria reinar pela eternidade no trono de Davi. Após essa genealogia que a gente tem do verso 1 até o verso 17, o que Mateus passa a descrever para nós são os acontecimentos sobre o nascimento de Jesus. E ele vai enfatizar que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. A argumentação do evangelista aqui é uma argumentação que prova que Jesus, de fato, é o cumprimento daquele Messias que estava sendo anunciado no Antigo Testamento. A proposta de Mateus, então, é destacar, olha, gente, vocês estão procurando um rei, vocês necessitam de um rei, e a boa notícia que eu venho trazer para vocês, a minha tese nesse evangelho, é a de que o rei chegou. E quem é esse rei? Ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele que habitou entre nós, que esteve entre nós. Ele é o rei que vocês tanto esperam. É ele que é Senhor da vida de vocês. Ele habitou entre nós e a sua vinda não foi mais um evento qualquer na história, mas sim o supremo evento da história da humanidade. A gente sabe que o nascimento de Jesus, ele é um marcador de eras. A gente tem antes de Cristo e a gente tem depois de Cristo, porque é um fator importante no decorrer da história da humanidade. Para nós cristãos, apreciamos a palavra de Deus e reconhecemos ela como verdade para as nossas vidas, isso é inegociável. A gente sabe que a vinda de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, é o ápice da história da humanidade. O que a gente tem após tudo isso é desfecho daquilo que Jesus veio fazer: encarnar, habitar entre nós e morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e agora está assentado à destra do Pai, onde ele reina, e ele está reinando sobre todas as coisas. Mateus 1, do verso 18 ao 25, contém então especificamente a narrativa sobre o anúncio do anjo do Senhor feito a José em sonho sobre o nascimento de Jesus. Agora, por que esse anúncio ele foi necessário? Por que teve que vir um anjo e ensinar ou explicar para José o que estava acontecendo com Maria, a sua noiva? Porque José, meus irmãos, ele estava disposto a anular secretamente o seu noivado. E o noivado no mundo antigo, principalmente no período de Jesus, era um compromisso. Você estar noivo de alguém era a mesma coisa de você estar casado com alguém. E o que José encontra na sua noiva? Ele encontra uma noiva grávida. E ele olha para aquela situação e ele diz: olha, o filho não é meu. Eu não tive nada com essa mulher. Logo, o filho pode ser de alguém. Mas José, ele tinha tanto caráter, ele era um homem tão justo, que ao invés de entregar Maria, porque ele poderia fazer isso e dizer: olha, ela cometeu um adultério, porque isso seria um adultério, o noivado já caracterizava como adultério. Maria poderia ter sido apedrejada e morta. O que José faz? Ele fala: eu vou sair, eu vou embora, eu vou deixar Maria e eu não vou mais, vou sair na surdina, escondido, porque aí ninguém vai fazer nada com Maria. E o que o anjo faz? O anjo aparece para José e ele explica para José o que estava acontecendo. José, o que está acontecendo com Maria é algo sobrenatural. José, o que está acontecendo com Maria não descreve infidelidade da parte de Maria, mas descreve fidelidade da parte de Deus. É isso que ele vem, então, explica a José. E olha que essa explicação a José, meus irmãos, ela acontece em sonho. José estava possivelmente dormindo, sonhando, né? E aí, então, ele tem essa interpretação, esse anúncio de um anjo para ele acerca do que estava acontecendo. Queridos, é claro que a mensagem desse texto não é sobre José. Por mais louvável que seja o caráter de José. E ele é colocado no texto como justo, como alguém que estava agindo com justiça. No verso 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A gente poderia olhar para esse texto e começar a tentar extrair algumas qualidades de José. Mas a proposta do texto não é essa. A proposta do texto também não é olhar para Maria e descrever as qualidades de Maria. Apesar que eu acho que a gente tem vivido um cristianismo que de uma ala tem Maria demais
e de um outro lado tem Maria de menos. De uma ala a gente tem pessoas que veneram e adoram a Maria, e eu acho que está errado, eu penso que está errado, mas de um outro lado tem pessoas que para não venerar, para não adorar a Maria, menospreza a Maria. Ela não foi uma mulher qualquer também. Ela foi abençoada, seu ventre foi abençoado para nascer o Salvador. Assim como José também não foi um cara qualquer. Mas o texto não quer focar sobre esses dois personagens. Se fosse um menino qualquer que estivesse nascendo, possivelmente a gente não saberia quem foi José e quem foi Maria. O ponto aqui desse texto é sobre o menino que está para nascer. Que menino é esse? Jesus. O ponto do texto é nos ensinar sobre Jesus. Portanto, queridos, esse texto nos ajuda, então, biblicamente, a entender de fato o que é o Natal. Já que Natal é o nascimento de Jesus, esse texto nos dá instruções valiosas sobre o nascimento de Jesus. Esse texto nos dá alguns ensinos importantes que enriquecem o nosso entendimento sobre a importância do Natal. O meu objetivo nessa noite é mostrar para vocês, à luz desse texto, que a data de Natal, esse momento de comemoração e de celebração, é algo importante de ser feito. Desde que celebremos e adoremos e comemoremos o Natal de fato como ele é, o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, o Natal ele é uma data importante para lembrarmos que Jesus nasceu sobrenaturalmente. É isso que nos é revelado no verso 18 e é isso que nos é revelado no verso 20. Acompanhe comigo o que diz o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 20. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Observe que no verso 18, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No verso 20, frisado novamente, é gerado do Espírito Santo. Logo, o que Mateus está querendo ensinar, está propondo ensinar para aqueles que vão ler o Evangelho de Jesus, é que o nascimento de Jesus é um nascimento sobrenatural. Notem, meus irmãos, que esses 2 versos aqui, eles nos mostram que Jesus ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ela não coabitou com José. Não foi uma geração natural, foi uma geração sobrenatural. E aqui nós estamos diante, queridos, de um milagre que para nós é muito caro. Nós estamos diante do milagre do nascimento virginal de Jesus. Algo que a gente não pode negociar de maneira nenhuma. Ele foi concebido no ventre de Maria, e a gente acredita nisso, mas ele foi concebido no ventre de uma virgem. E ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Esse fato do nascimento de Jesus, ele é importante para a nossa fé, porque por mais que a ciência e todo o seu ceticismo venha nos dizer que isso é impossível, que isso é loucura, que nós não podemos e não devemos acreditar nisso, nós como cristãos que tomamos a palavra de Deus como verdade para as nossas vidas, nós fazemos o contrário, meus irmãos, nós não negociamos essa verdade. Mais que teólogos dos nossos dias neguem essa verdade, nós não podemos negá-la. Tem teologias por aí que dizem que Jesus, ele de fato não é o Filho de Deus. Ele foi um homem importante, ele foi um homem brilhante, mas não passa disso. No máximo, ele foi um grande líder. No máximo, ele teve uma ética louvável. No máximo, ele serve para nós apenas como exemplo, mas não como Salvador. Nós não concordamos com isso, meus irmãos. Nós estamos firmes na palavra de Deus e nós acreditamos que o nascimento de Jesus foi um nascimento sobrenatural. Se a gente negocia essa verdade do nascimento sobrenatural de Jesus, nós vamos ter problema com todo o resto do ministério de Jesus. E em última instância, nós teremos ainda um problema maior, que é o problema da nossa salvação. Se ele de fato não nasceu sobrenaturalmente, aquilo que é descrito para nós nos evangelhos acerca do ministério de Jesus, que ele fez milagres, não faz sentido para nós. Agora, se a gente acredita que Jesus fez milagres e os evangelhos são recheados de milagres de Jesus, qual seria a nossa dificuldade em acreditar que ele nasceu por meio de um milagre?
Qual que seria a nossa dificuldade em acreditarmos nisso? Rejeitar o nascimento virginal de Jesus é o mesmo que negar todo o ensino do Novo Testamento, porque não são só os evangelhos que descrevem essa realidade. As cartas também fazem isso. Apocalipse, que é o livro final, fala de um Cristo que é cordeiro, de um Cristo que é santo, de um Cristo que é salvador, e mais, de um Cristo que triunfou por meio da sua morte ali na cruz do Calvário. Se a gente não acredita nessa realidade aqui, a gente pode abrir mão de todo o Novo Testamento. Está vendo como que a Bíblia funciona, meus irmãos? Ou você compra o pacote completo, ou você ignora o pacote completo. Você pode ler um livro qualquer, e você pode dizer, isso eu não concordo com o autor. Isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui não. Com a Bíblia, meus irmãos, a gente não tem essa possibilidade. Ou você compra a Bíblia por completa, ou você elimina ela por completa. Ou você acredita que o mundo foi criado por Deus, ou você elimina toda a Bíblia. Ou você acredita que o nascimento de Jesus é sobrenatural, ou você então elimina todo o pacote. É 8 ou 80. Ou é o pacote completo, se não elimina também o pacote completo. Essas manobras que a gente tem nos nossos dias, que alguns cristãos fazem, meus irmãos, na verdade é uma contradição. É muita contradição. Ou você compra o pacote, ou então você elimina o pacote. Eu quero destacar aqui alguns motivos para que nós permanecemos firmes nessa verdade do nascimento sobrenatural de Jesus. Primeiro, meus irmãos, se Jesus tivesse sido concebido da mesma forma que qualquer outra criança é concebida, ele não poderia ser Deus. Nós estaríamos fazendo aqui um ato de idolatria. O que nós estamos aqui celebrando e comemorando o nascimento de Jesus seria pura idolatria, porque nós estaríamos comemorando e celebrando e adorando aquele que não é Deus. Se o nascimento dele foi um nascimento normal, comum, natural, como a gente vê crianças nascendo nos nossos dias, a gente teria um problema acerca da divindade de Jesus. Essa concepção sobrenatural de Jesus, que é frisada como sendo realizada pelo Espírito Santo, meus irmãos, é um apontamento para a divindade de Jesus. O que Mateus também está nos mostrando aqui, mostrando para os seus leitores, mostrando para nós nos nossos dias, é que aquele que nasceu é o Deus, foi enviado, é o Filho de Deus, é o Deus homem que habitou entre nós, que se fez carne para habitar entre nós. Como destaca o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, Jesus ele é o verbo de Deus, e ele estava com o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. E mais, se o verbo se fez carne e habitou entre nós, meus irmãos, nós podemos acreditar então, firmemente, de que nós estamos adorando, nós estamos celebrando, nós estamos rememorizando o nascimento do Filho de Deus. Ele era Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, o seu nascimento é obra do Espírito Santo, logo a divindade de Jesus, ela está sendo expressa aqui, ela está sendo apontada para nós, como cristãos, como seguidores desse Cristo que nasceu. Segundo, meus irmãos, se Jesus tivesse sido concebido da mesma forma que qualquer outra criança, ele seria pecador como nós. E aqui a gente ainda tem um problema maior. O seu nascimento sobrenatural aponta para a sua impecabilidade. Embora Maria fosse uma pecadora, Deus deu à luz aquele que não teve pecado algum. Hebreus 4, versos 15, diz que ele se compadece das nossas fraquezas, porém ele não pecou, mesmo tendo ele não pecado. Se Jesus tivesse nascido de modo natural, ele já nasceria em pecado. Porque eu acredito que vocês não creem naquela ideia de que criança é anjinho, né? As crianças estão aqui, não são anjinhos, meus irmãos. Quem crê nisso precisa rever a sua doutrina sobre o pecado. Toda criança, vai lá na maternidade, ela já nasce em pecado. Já é um pecador. Basta deixar essa criança crescer e você vai ver os instintos pecaminosos dessa criança. Me dá, eu quero. As professoras aqui são provas. Vai lá no berçário e vê a briga que eles têm por determinados brinquedos. Mas são anjinhos, pastores. Não, estão mostrando o pecado, meus irmãos. São pecadores, a tal ponto de que pegam 10, 20, 30 brinquedos, compartilha com um amiguinho. Não, tudo meu. Pecaminoso, meus irmãos. São pecadores. Se Jesus tivesse nascido de modo natural, nós estaríamos falando de um menino que nasceu em pecado.
Então, meus irmãos, aquele que nasceu sobrenaturalmente, ele é Deus. E ele nasceu sem pecado. E louvado seja Deus por isso. Por causa disso, meus irmãos, o sacrifício dele na cruz do Calvário foi um sacrifício eficaz. Lembra de João Batista, quando ele vê Cristo se aproximando para ser batizado? Ele diz, olha, eis aí de fato o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele que tira de fato o pecado no mundo. Ele era o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que habitou entre nós. Então por isso aqui, meus irmãos, a gente pode ficar firme nessa verdade e nesse ponto acerca do Natal. O nascimento de Jesus nos fala do nascimento daquele que nasceu sobrenaturalmente, daquele que é o Filho de Deus. E ele veio para habitar entre nós. O Natal também, meus irmãos, é uma data importante para lembrarmos que Jesus veio ao mundo com uma sublime missão. E é isso que nos revela o verso 21. Observe aí comigo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui o anjo ele deixa claro a José que o nome da criança tinha que ser um. José e Maria não poderiam dar outro nome para aquela criança. Porque o nome dessa criança é um nome que apontava para a missão dessa criança. E qual que é o nome dessa criança? Jesus. Porque a missão dessa criança é salvar o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é uma forma grega do nome Josué. Lembra do livro Josué que a gente tem no Antigo Testamento? O 6º livro. Ali tem a figura e o personagem Josué. O nome Jesus é uma forma grega desse nome no hebraico. E ele significa que Deus é salvação. Logo, o que o anjo está dizendo, que ele veio com a missão de salvar o pecado, o povo do seu pecado, o nome de Jesus está descrevendo a sua salvação. Ele é o Deus que salva. Ele é o Salvador ungido, por isso Jesus Cristo. O nome Cristo significa que ele foi ungido pelo Pai para tal função. E a função de vir e salvar o seu povo dos seus pecados. E a pergunta que a gente precisa fazer aqui, tentar responder é: Jesus teve que vir nos salvar de quê e por quê? Por que essa missão foi dada ao Filho de Deus? Meus irmãos, Jesus veio para nos salvar da maior tragédia da história do homem. Qual que é a maior tragédia da história do homem? Pecado, irmãos. Pecado. Essa é a maior tragédia da humanidade. Por causa da desobediência de Adão e Eva, a humanidade toda está em pecado. Todos são pecadores, todos já nascem dessa forma pecadores. Romanos 5, verso 12 diz assim: tanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E diante de Deus, queridos, o nosso pecado não poderia e não pode ser descartado como algo sem importância. Porque nós estamos falando de criaturas que pecaram diante de um Deus criador que é santo. De pecadores que estão contra Deus. Essa é a atual situação da humanidade sem Cristo. Pecadores que estão contra Deus. Logo, a nossa condição era de pecadores debaixo da ira de Deus. Pelo fato dele ser santo, pelo fato dele agir com santidade e com justiça, o que iria ser derramado sobre nós? A ira desse Deus santo e justo. Essa ira que iria ser derramada sobre nós. Por causa dos nossos pecados, jamais conseguiríamos subir até Deus, resolver o nosso problema do pecado. Nós jamais conseguiríamos ir até Ele e solucionar o nosso problema, o problema da humanidade. Se nós pudéssemos subir até Deus, meus irmãos, sabe o que nós faríamos? Nós tiraríamos Deus do trono e sentaria no lugar de Deus. É assim que pecadores agem. Se pudessem subir até Deus, ir até o trono de Deus, a gente tiraria Ele do trono à força e a gente queria sentar no seu lugar. Mas Deus graciosamente Ele trata o nosso pecado, enviando para nós o seu Filho, para resolver o nosso maior problema. Ele envia para nós o Salvador. Ele envia para nós aquele que traz solução, aquele que paga as consequências do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E Ele então se entrega por nós na cruz do Calvário. Ele morre por nós na cruz do Calvário.
Jesus veio para fazer, queridos, aquilo que nós não poderíamos fazer de modo algum. As outras religiões que existem por aí, elas até tentam descobrir um jeito de chegar até Deus, ou pelo menos o Deus que eles têm na mente, ou as suas divindades. A fé cristã ela nos ensina que o próprio Deus, na pessoa do Filho, ele se fez homem, ele habitou entre nós para nos levar até Deus. Ele veio até nós. Não foi necessário que nós fôssemos até ele, mas ele desceu até nós. Para quê? Para que um caminho fosse aberto, para que por meio desse caminho nós pudéssemos agora ir até o Pai. Natal é isso, queridos. Natal é o nascimento desse menino. Esse menino que veio com uma missão. A missão de nos salvar dos nossos pecados. Nessa data nós celebramos e nós agradecemos a Deus por sua graça, por sua misericórdia, por sua providência em nos enviar o seu próprio Filho para resolver o nosso maior problema, que é o pecado. Queridos, hoje em dia eu e vocês, nós já não vivemos mais debaixo da ira de Deus. Nós já não temos mais um Deus irado contra nós. Nós somos justificados pela fé. E agora nós temos paz com Deus. Já não temos mais um Deus que é irado contra nós. Tudo porque Ele nos enviou o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que Ele pudesse nos salvar dos nossos pecados. Nós não podemos nos esquecer, então, que há um aspecto sombrio no nascimento de Jesus. Ele nasceu para morrer. E isso por causa do nosso pecado. Nós celebramos o nascimento daquele que veio com a missão: morrer. Veio para entregar a sua vida. Jesus não veio ao mundo para passar uma temporada aqui. Eu não estou fazendo nada aqui na eternidade. Deixa eu ir lá habitar com os homens, ver como que eles agem. Não. Ele veio com a missão de morrer. Ele já nasceu sabendo que ele iria morrer. E a pior de todas as mortes. Porque o pecado nosso foi colocado sobre ele. Todo o peso e a dor do nosso pecado foi colocado sobre ele. A ira que era para ser despejada em nós foi despejada nele. A tal ponto de lá na cruz ele virar: Pai, porque o Senhor me abandona nesse momento? Ficou abandonado na cruz do Calvário. Escárnio público ali na cruz do Calvário. Ele veio com a missão, queridos. Ele veio com a missão de salvar a mim e salvar a vocês. A gente vive um Natal hoje em dia que fala muito sobre paz, amor, prosperidade, felicidade. Mas, queridos, parem para pensar, isso só faz sentido se for caracterizado e fundamentado na figura de um Salvador. Paz só faz sentido se for fundamentado na figura de um Salvador. Prosperidade de verdade só faz sentido se for fundamentado na figura de um Salvador. Infelizmente, essa verdade, ela não tem sido tão apreciada nos nossos dias. Jesus, o Salvador, como a Bíblia ensina, infelizmente não é tão quisto como deveria ser. As pessoas preferem mais o Jesus gênio da lâmpada. Tem igrejas que estão aí, nesse exato momento, pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, estão apresentando um Jesus que não é o das Escrituras, estão apresentando um Jesus que é o Jesus, que eu sempre falo aqui, o gênio da lâmpada. Aquele que você tem o direito de esfregá-lo, e aí ele aparece para você e diz: você agora tem 3 pedidos, 3 desejos para fazer, e eu vou realizar os seus desejos. É esse Jesus que atrai multidão, queridos. O Jesus Salvador não tem sido tão quisto. O Jesus que as pessoas querem hoje em dia, meus irmãos, é o Jesus da prosperidade material. É daquele que te dá mais bens. É esse Jesus que tem sido quisto pela nossa sociedade. Mas infelizmente, o Jesus Salvador, aquele que veio com a missão de salvar o seu povo dos seus pecados, esse não tem sido tão quisto, esse não tem sido tão apreciado pelo povo. Mas nós, meus irmãos, que temos a palavra de Deus e que nos debruçamos diante da palavra de Deus, nessa noite nós podemos sair daqui firmes e convictos de que Natal é falar daquele que veio com a missão. E ele veio com a missão de nos salvar. E louvado seja Deus por isso. Por isso nós podemos celebrar, nós podemos comemorar, nós podemos rememorizar o Natal. Por isso nós podemos fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Por fim, queridos, o Natal é uma data importante para lembrarmos que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para ser Deus conosco. Ele é o cumprimento das promessas de Deus para ser Deus conosco.
Verso 22 e 23 revelam essa verdade para nós. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esses versos aqui deixam claro para a gente que o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. O anjo ele deixa muito claro a José em sonho que a concepção de Jesus era uma evidência da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E não da infidelidade de Maria, porque José estava pensando em sair, em deixar secretamente Maria, porque o que estava passando na cabeça de José e no coração de José é: a mulher foi infiel para comigo. O que o anjo está dizendo? José, não se trata de infidelidade, se trata de fidelidade da parte de Deus para com o seu povo. Aqui o anjo ele cita para nós uma profecia do livro de Isaías, no capítulo 7, no verso 14, em que mostra que Jesus ele é o Messias que há muito tempo foi prometido a Israel. Com essa citação aqui, a gente pode aprender a ler o Antigo Testamento, vendo que ele aponta para Jesus. O anjo está fazendo uso do Antigo Testamento, mas com qual objetivo? De pegar o Antigo Testamento e apontá-lo para Jesus. E é dessa maneira que a igreja deve ler também o Antigo Testamento. Nós precisamos ler o Antigo Testamento na perspectiva e na luz do Novo Testamento, sabendo que ele está apontando para Cristo. O pacto de Deus com Abraão apontava para Cristo. O ato de Deus providenciar um cordeiro para o lugar de Isaque aponta para Cristo. Quando ele estava ali para matar seu filho, um anjo aparece a ele e diz: olha, tem um cordeiro preparado. Coloque o cordeiro no lugar do seu filho. Isso estava apontando para quem? Para Cristo. Deus providenciou um cordeiro para Abraão. O cordeiro da Páscoa no Antigo Testamento também apontava para Cristo. Os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Apontava a necessidade de sangue ser derramado para que a ira de Deus fosse aplacada. Para que nós pudéssemos adorar a Deus de uma maneira que Ele pudesse aceitar. O tabernáculo, o templo, tudo apontava para Cristo. Jesus aqui é colocado como cumprimento da promessa de Deus, de enviar alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, como a gente tem lá em Gênesis 3, verso 15. Da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Note, meus irmãos, que a profecia aqui, ela cita Jesus com o nome de Emanuel. Ela diz que ele é o cumprimento daquilo que o profeta havia dito, de que iria nascer um que iria trazer luz para o mundo e que o seu nome seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O nome Emanuel aqui é uma referência para quem Jesus é. E Jesus ele é Deus conosco. O nome Jesus é uma referência para a missão de Jesus, que é de salvar o povo do seu pecado. Aqui fica claro então que Jesus ele veio para cumprir a promessa de ser Deus conosco. Ele não foi Deus conosco, queridos, apenas na sua vinda, há 2000 anos atrás. Ele é e continua sendo Deus conosco. Ou seja, Ele se relaciona conosco continuamente. Agora é claro que Ele se relaciona conosco através da pessoa do Espírito Santo. Quando Ele ascendeu ao céu, Ele não nos deixou a sós. E Ele enviou para nós o Espírito Santo, para não mais habitar entre nós, mas para habitar dentro de nós. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Como é bom, querido, saber disso. Isso me enche de alegria. Isso cativa o meu coração. Se nós entendermos que Jesus ele é o cumprimento das promessas, nós podemos encarar, meus irmãos, as dificuldades desse mundo de uma outra forma e de uma outra perspectiva. Porque nós estaremos cientes de que Deus está conosco em tudo aquilo que nós passamos, ou viemos a passar. A perspectiva muda de encarar a realidade. Se nós estivermos convictos dessa verdade, muda tudo, irmãos. Por pior que seja a situação, você não passa sozinho a situação. Porque Jesus se encarnou, habitou entre nós para ser Deus conosco. Isso, inclusive, foi o sentimento de Davi, no Salmo 23, verso 4.
Ele sabia que a presença de Deus e o fato de Deus estar com ele mudava toda a situação, mudava a perspectiva e a forma de encarar qualquer situação. No Salmo 23, no verso 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Se o Senhor está comigo, que eu passe pelo vale da sombra da morte. Que isso sobrevenha à minha vida. Também, se nós entendemos esse fato de que Jesus ele é o cumprimento das promessas de Deus, de ser Deus conosco, nós podemos nos envolver melhor e mais ativamente, meus irmãos, em fazer discípulos. Pois há em Mateus 28, verso 18 ao 20, quando Mateus encerra o seu evangelho, ele retoma essa mesma verdade, dizendo que Jesus ele estaria presente com os seus discípulos, até a consumação de todas as coisas. Por isso nós podemos ir, fazer discípulos, ensinar e batizar, porque o Filho está conosco, agora através da pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus conosco. Queridos, isso é Natal. É comemorar, é celebrar o nascimento daquele que é o cumprimento da promessa de Deus de estar conosco continuamente, todos os dias. Inclusive hoje, nesse exato momento, Ele está conosco. Caminhando para uma conclusão, não há nenhum problema em tirarmos uma data como essa para celebrarmos o nascimento de Jesus. Na verdade, irmãos, nós fazemos pouco o que nós estamos fazendo aqui. A gente tira, parece que uma vez só no ano, para ter uma celebração como essa. A gente deveria fazer mais. Natal deveria ser uma data que deveria se repetir no decorrer do ano litúrgico da igreja. É claro que a gente sempre prega, a gente sempre fala do nascimento de Jesus, o motivo da sua obra, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, o objetivo da sua missão. Mas nós precisaríamos nos atentar mais para o nascimento de Jesus. Não há nada de errado em comemorarmos o nascimento de Jesus. Algumas aplicações para finalizar. Primeira, meus irmãos, usemos sempre a data de Natal para lembrarmos as verdades sobre Jesus Cristo. A verdade necessita de repetição. Heresia não precisa de repetição. Se eu trouxer um herege aqui para pregar para vocês, uma pregação dele já basta. Vocês vão passar o ano todo cheio da heresia dele. Mas a verdade, irmãos, ela não prega assim. Verdade precisa de repetição. Verdade é cansativa, verdade parece que não é tão atrativo. O ser humano ele gosta muito mais da mentira do que da própria verdade. Então a verdade ela precisa ser repetida. Caso contrário, a gente se esquece da verdade. Por isso nós podemos celebrar o Natal para recordar o nascimento de Cristo e nos maravilhar diante do mistério da sua encarnação. Deus Pai realizou uma grande obra para que o seu Filho fizesse carne e habitasse em nós. Segundo, irmãos, usemos o Natal para estimular também a nossa adoração a Deus, pela sua providência em nos mandar o seu Filho, para solucionar a tragédia do pecado e nos garantir a vida eterna. Adore ao Senhor por esse fato, irmãos. Se no decorrer da caminhada te faltar motivos para adorar o Senhor, lembre-se que Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz, para nascer, para habitar entre nós, para ser humilhado e morrer na cruz para garantir o perdão dos nossos pecados, para nos colocar em uma nova condição diante de Deus. Esse era o maior problema que nós tínhamos. E Ele veio para solucionar o nosso maior problema. O resto, queridos, é resto. Não passa de resto. O maior problema nosso era o pecado. Terceiro, usemos o Natal também para evangelizar. No Natal as pessoas elas ficam mais abertas ao Evangelho. Aproveitem as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Vamos aproveitar. As pessoas ficam mais abertas, ficam mais sensíveis. E é aí que nós entramos pregando o Evangelho de Cristo. Tendo uma cultura de evangelização, entendendo que de modo individual, a missão de fazer discípulo é de cada um. Pastor, mas eu não tenho dom para pregar o Evangelho. Não precisa de dom para pregar o Evangelho. Precisa só ser fiel a Deus. É só isso. Se você for fiel a Deus, pronto, é isso. Fidelidade, é isso que nos impulsiona a pregar o Evangelho. Não precisa de dom. É só fidelidade. Fidelidade no falar, fidelidade no agir, no modo de agir.
Isso é uma maneira de você pregar a Deus. Fidelidade à exortação de Cristo, a comissão de Cristo para pregarmos o Evangelho. Embora a nossa sociedade tenha deturpado a mensagem do Natal, através do consumismo, do misticismo, do presente, por aí vai, não podemos deixar que essas coisas nos impeçam de apreciarmos o real significado do Natal. Que essa igreja sempre aprecie o real significado do Natal. Natal é tudo isso, meus irmãos, que nós falamos aqui. E ainda tem muitas coisas a mais a serem ditas acerca do Natal. Olha a riqueza que é o Natal. O Natal bíblico, é lógico. Que nós fiquemos firmes com a palavra de Deus. Que nós celebremos, comemoremos o Natal no sentido bíblico como ele é. Vamos orar? Convidá-los a ficarem de pé. Nós vamos fazer a nossa oração final. Encerrar com a impetração da bênção. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós somos gratos ao Senhor. Como a Tua palavra nos mostrou, o Senhor foi, assim como o Senhor continua sendo, gracioso, misericordioso, maravilhoso para conosco. O Senhor nos enviou o Seu Filho, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu de modo sobrenatural, sem pecado, para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito e eficaz diante do Senhor. O Senhor o enviou com uma missão, uma sublime missão, que é de solucionar o nosso maior problema, nossa maior tragédia, que é o nosso pecado. E o Senhor o enviou com a missão de ser Deus conosco e de estar conosco continuamente até Ele voltar para buscar a Tua igreja. Pai, que nós possamos comemorar esse Natal que é bíblico, com significado bíblico, que nós possamos celebrar, comemorar, rememorizar o nascimento desse Jesus, que é o Jesus que o Senhor nos enviou para ser o nosso Salvador. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, nessa caminhada, que nós possamos apreciar a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, a obra de Cristo, que nós possamos adorar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, principalmente pelo fato de nos enviar o Salvador. Pai, que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana, que mediante essa mensagem, que tudo aquilo que veio do Senhor seja fixado em nossos corações e nos impulsione no decorrer dessa semana a testemunharmos a Cristo em fidelidade à palavra do Senhor, em fidelidade à grande comissão que o próprio Cristo fez à sua igreja, de que nós devemos ir, fazer discípulo, ensinar e batizar. Pai, que o Senhor nos ajude a testemunhar Cristo, que o Senhor nos ajude a viver para a glória do Senhor. Que tudo que nós formos fazer seja para a honra e glória do Senhor. Pai, nós rogamos ao Senhor por aqueles que estão enfermos. Nós pedimos ao Senhor para recuperar a saúde dos nossos irmãos, para que o Senhor venha fortalecer, para que o Senhor venha confortar diante da enfermidade, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer confiança ao coração desses irmãos. Pai, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, por algum motivo, nós rogamos ao Senhor para ir de encontro com esses irmãos, fortalecer esses irmãos, para que estejamos firmes como igreja na caminhada até que Cristo volte. Que o Senhor nos dê um restante de noite abençoada, que o Senhor nos conduza aos nossos lares, que o Senhor nos dê uma noite abençoada. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós aqui, com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.